para trazer a palavra dele nessa noite. Eis aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está lendo aqui em Mateus, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Aleluia. Que cada um de vocês possa estar com o coração aberto nessa noite para ouvir o Senhor falando contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Como está lendo? Aleluia. E tem como subtítulo: Jesus anda sobre as águas. Aleluia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo-a, a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Aleluia. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, glória a Deus, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Linda essa passagem, irmãos. Fala que Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 23, também fala que Jesus, ele estava dentro de um barco junto com os discípulos, e ele estava na proa do barco dormindo, quando veio um grande vento sobre aquele barco, e o barco começou a se encher de água, e os discípulos começaram a se desesperar, sem saber o que fazer. Aleluia. E se desesperaram e falavam entre os outros: vamos perecer, vamos morrer. Aleluia. Nós não passamos mais de hoje. Aleluia. Mas eles foram onde Jesus estava e chamaram e despertaram Jesus, falando: mestre, salva-nos, porque perecemos. E Jesus, despertando do seu sono, ele acalmou o vento e a tempestade. Aleluia. E os discípulos ficaram maravilhados, se perguntando uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles sempre andavam com Jesus. Para onde Jesus ia, eles iam junto. Aleluia, eles conseguiam ver cada milagre que Jesus fazia. Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, quando Jesus ele fez aquela pesca maravilhosa, tudo eles conseguiram ver e contemplar. Aleluia. Mas dentro daquele barco eles não estavam enxergando Jesus naquele momento. Aleluia. Eles estavam temendo e com medo, sem saber o que fazer. Aleluia. Deus ele deu autoridade para eles. Aleluia. Eles podiam usar a autoridade que Deus deu para repreender aquele vento e aquele mar, mas eles não conseguiam enxergar. Aleluia. Por mais que viram, andaram com Jesus, caminharam com Ele. Aleluia. Viram os milagres que Ele
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Se você pedir para Deus segundo a vontade dele, ele vai te ouvir. Aleluia. Não precisa temer, não precisa ter medo. Aleluia. Mesmo dentro do barco, o barco afundando, o barco se enchendo de água, mas quem está do teu lado é ele, é Jesus. Aleluia. Se você pedir para ele, ele vai te ouvir. Aleluia. E imediatamente ele vai acalmar aquele vento. Imediatamente ele ia acalmar a tempestade sobre aquele barco. Aleluia. Mas eles ficaram com medo e temeram. Aleluia. E não estavam ainda confiando nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmos capítulo 125 fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Irmãos, eu quero te dizer que quem confia no Senhor não é qualquer coisa que abala, não. Aleluia. Quem confia no Senhor está ali firme. Aleluia. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a angústia, o medo, mas eles estão ali firmes, confiando nele. Aleluia. Porque sabe que quem cuida é ele. Quem cuida de nossas vidas é ele. Aleluia. Então, aleluia, que você possa confiar nele. Aleluia. Se o vento vier sobre a tua vida, confia nele. Aleluia. Se a tempestade vier e você achar que vai naufragar, aleluia, clame por ele. Chame por ele sobre a tua vida, sobre o teu barco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, no capítulo 14, versículo 22, está falando que Jesus, ele já estava despedindo a multidão, já tinha acontecido ali o culto, estava todo mundo indo embora. Aleluia. Igual quando acontece aqui na igreja, todo mundo vai embora, tchau, vai Senhor. Aleluia. Jesus estava despedindo a multidão. Aleluia. Aí ele ordenou para os seus discípulos, para eles entrarem no barco e irem, aleluia, para o outro lado do mar. E Jesus, logo que despediu a multidão, ele subiu para o monte sozinho para orar. Aleluia, louvado seja Deus. E enquanto Jesus estava lá orando, os discípulos dele estavam já no meio do mar, e o barco dele sendo açoitado pelas águas. Aleluia. E a tempestade vindo sobre aquele barco, e os discípulos desesperados, mais uma vez, desesperados sem saber o que fazer. Aleluia. E dessa vez, Jesus ele não estava dentro do barco lá. Aleluia. Jesus ele estava no monte orando. Aleluia. Jesus não estava dentro do barco. E eles começaram a se desesperar, sem saber o que fazer. Aleluia. Não se lembraram de clamar a Deus naquele momento. Não se lembraram de falar: Deus, socorro, eu estou aqui, eu vou naufragar. Tem misericórdia de nós. Aleluia. Eles não clamaram, aleluia. Mas logo Jesus, quando já era na quarta vigília da noite, Jesus ele se deslocou do monte e foi até os discípulos. Só que ele foi caminhando por cima do mar. Aleluia. Um dos grandes milagres que Jesus operou naquele tempo. Ele andou sobre as águas. Aleluia. Louvado seja Deus. E os discípulos, vendo Jesus vindo sobre as águas, eles começaram a ter medo, falando um para o outro: é um fantasma. O que é aquilo? O que é aquilo? É um fantasma. E agora, o que nós vamos fazer? E Jesus, vendo o desespero deles, falou: calma, tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu, Jesus. Aleluia. Aleluia. E Pedro falou: Jesus, se és mesmo o Senhor, ordena-me, manda-me, que eu vá ter contigo por cima das águas. E Jesus falou: pode vir, vem. Aleluia. E Pedro logo foi. Aleluia. Tão lindo, irmãos. Pedro, ele olhou para Jesus, viu Jesus andando sobre as águas,
e logo sentiu vontade de andar também sobre as águas. Aleluia, aleluia. Ali ele estava olhando para Jesus. Aleluia, ele estava vendo Jesus andando sobre as águas e veio a vontade no coração dele: eu também quero. Aleluia, eu quero fazer o que Jesus está fazendo, eu quero andar sobre as águas. Aleluia. E logo ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Aleluia. E foi andando, aleluia, olhando para Jesus. Mas quando chegou na metade do caminho, Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para o mar, Pedro olhou para a tempestade, aleluia, e começou a ter medo, e começou a afundar no mar, aleluia, começou a naufragar, aleluia. E Pedro olhou para Jesus e falou: mestre, salva-me, aleluia, socorro, me ajude. E o mestre pegou pelas mãos dele e puxou, e olhou para Pedro e falou: homens de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Pedro, ele vinha andando sobre as águas, aleluia, ele ia olhando para Jesus, ele ia confiando ali em Jesus, aleluia. Mas logo ele olhou para o vento, logo ele olhou para a tempestade, tirou o olho de Jesus, aleluia, parou de olhar para o mestre e começou a olhar para o mar, começou a olhar para a dificuldade, começou a olhar para o mar, começou a ter medo de afundar e morrer, aleluia. Quantas das vezes isso não acontece com a gente? Quantas das vezes nós estamos caminhando com Jesus, estamos crendo em Jesus, estamos com aquela fé, aleluia, e só Deus, aleluia, estamos com aquela fé tão grande, mas quando vem o primeiro vento sobre as nossas vidas, quando vem a primeira tempestade, aleluia, sobre as nossas vidas, nós começamos a olhar para a dificuldade, paramos de olhar para Jesus, esquecemos até de Jesus. O problema invade tanto a nossa mente, a nossa cabeça, que nós esquecemos que o dono, que quem resolve os nossos problemas é Ele. Esquecemos que quem cuida de tudo é Ele. Esquecemos que é Ele quem está conosco em todos os momentos de nossas vidas. É Ele quem está conosco em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à prova, aleluia, em meio à doença, aleluia, em meio às preocupações. Quem está conosco é Ele. Não podemos esquecer disso, aleluia. Não podemos esquecer que é Jesus que está conosco. Não podemos esquecer dele e olhar para o problema. Que o problema, se nós formos olhar para o problema, ele só vai crescer na nossa cabeça. Mas se olharmos para Jesus, nem do problema a gente se lembra. Se olharmos para Jesus, o problema é o de menos. Aleluia. Porque nós estamos com o nosso Pai, nós estamos com Ele, é Ele quem vai resolver. E nós colocamos na nossa cabeça que é Ele quem vai resolver tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o mestre que vai resolver o teu problema. A tua situação está na mão dele. Aleluia. E a partir do momento que você começa a confiar nele, aleluia, pode ter certeza que você vai receber a tua vitória. Aleluia. Sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia. Porque é o mestre. É o mestre que vai resolver o meu e o teu problema. Aleluia. Não é olhando para a dificuldade, não é olhando para a tempestade que a gente vai resolver o problema. Aleluia. Se nós formos olhar para a dificuldade, é muito pior. Aleluia. Mas nós temos que olhar para o mestre, é para Jesus. Aleluia. Dizer: mestre, eu estou aqui, Pai. Tem tanto problema na minha vida, Pai, mas eu não estou nem aí. Eu confio em Ti. Eu deixo para lá, porque eu confio em Ti. Aleluia. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo o sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio que você confia nele. Aleluia. Se você chegou até aqui nessa noite, é porque você veio buscar algo dele. É porque você veio buscar algo do Senhor para a tua vida. Aleluia.
Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles discípulos dentro daquele barco. Aleluia. Eles estavam tudo com medo. Eles estavam tudo apavorados, com medo. Com medo de morrer, com medo de naufragar. Aleluia. Mas Jesus, Ele entrou naquele barco. Jesus, Ele trouxe a vitória para a vida daqueles discípulos. E eles falaram, aleluia. E eles falaram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Ali que eles foram acreditar. Ali que eles foram acreditar que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Aleluia. Passaram por tantas coisas com Jesus. Jesus curou enfermos e eles juntos. Jesus multiplicou pão e peixe e eles juntos, vendo tudo. Aleluia. Jesus libertou pessoas de mais de milhões de demônios e eles juntos, vendo tudo. Aleluia. Mas chegou o vento na vida deles, começaram a temer, eles esqueceram que é Ele, aleluia. Que Ele, foi Ele que multiplicou os pães, que foi Ele que operou o milagre, aleluia, que foi Ele que curou, aleluia, vidas, que foi Ele que ressuscitou mortos, aleluia. E não estavam acreditando que uma tempestade Ele podia acalmar, não estavam crendo ainda, aleluia. Mas a partir daquele momento eles passaram a crer e acreditar que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que você possa crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aleluia, que Ele é o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês já ouviram falar de Abraão? Aleluia. Quem aqui já ouviu falar de Abraão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi um homem que confiou muito em Deus. Aleluia. Está escrito que ele é considerado como o pai da fé. Aleluia. Abraão, ele levou seu filho, ele levou seu próprio filho para sacrificar, fazer um sacrifício para o Senhor que Deus ele pediu. Ele pediu um filho. Ele pediu para Abraão: eu quero teu filho. Imagina como ficou o coração de Abraão saber que Deus estava pedindo o filho dele em sacrifício. Aleluia, louvado seja Deus. Quem aqui tinha coragem de entregar o seu filho em sacrifício para Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Abraão, ele teve essa coragem. Ele saiu de casa, pegou o seu filho, sem falar para ele, pegou ele e disse que iam sacrificar um cordeiro. Aleluia. Subiu para o monte. Louvado seja Deus. Chegou lá, foram catar lenha, fizeram a fogueira. E o filho de Abraão, Isaque, ele perguntou: pai, cadê o cordeiro? E Abraão pegou Isaque, colocou em cima da lenha. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Abraão levantou, eu não sei o nome do negócio, vamos dizer faca, e o cutelo, né? Levantou o cutelo para sacrificar o próprio filho. O anjo do Senhor falou: Abraão, pare. Ele provou para Deus a fé e a confiança que ele tinha em Deus. Aleluia. Ali Deus viu que tinha um ser humano que tinha coragem de dar o seu filho em sacrifício para ele. Aleluia, louvado seja Deus. E foi através de Abraão, de Deus ver que Abraão ele tinha coragem de entregar o seu filho para ele. Deus, ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você. Sacrificou o próprio filho por mim e por você. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, ele veio
Jesus, ele morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Aleluia. Se nós hoje temos direito à salvação, é graças a Jesus, que o Pai dele entregou ele para morrer na cruz por mim e por você. Aleluia, louvado seja Deus. Foi um gesto de amor muito grande que Deus tem por mim e por você. Aleluia, ele entregou o próprio filho, foi o filho dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quantos de nós não dá valor para isso? Aleluia. A morte de Jesus na cruz ficou como qualquer coisa que aconteceu aí no passado para muitas pessoas. Aleluia. Mas foi de muito significado para a minha vida e para a tua vida. Se nós estamos aqui hoje, é graças a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós não teríamos direito de salvação eterna. Aleluia. Depois daqui nós não íamos ter mais salvação eterna. Aleluia. A partir do momento que Jesus morreu na cruz por mim e por você, aleluia, Ele nos deu o direito de salvação para quem quer. Quem quiser, aleluia. Quem quiser tem o direito da salvação. Mas quem não quiser, infelizmente, aleluia, não tem, aleluia. Foi um grande gesto de Abraão. Ele entregou o seu próprio filho por amor de Deus. Aleluia. Ali tinha confiança. Aleluia. Eu digo para vocês que a confiança que nós temos hoje nem se compara com a confiança que Abraão teve naquele tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem também confiou muito em Deus foi Noé. Quem já ouviu falar da história de Noé? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo de Noé, Noé foi o único justo que teve na face da terra. O único. Aleluia. Só quem se salvou foi ele e a família dele. Deus falou para Noé construir uma arca, porque Deus ia enviar um dilúvio que ia destruir o mundo. Aleluia. Noé anunciou para as pessoas e eles zombaram de Noé. Não acreditavam nele. Chamavam ele de louco. Você está louco. Aleluia. Quem disse que vai ter dilúvio se nem nuvem no céu tem? Aleluia. O céu está azul, não tem nuvem de chuva, faz tempo que não chove. Como é que vai haver dilúvio? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Noé continuou confiando em Deus e construiu a arca. Aleluia. E quando veio o dilúvio sobre aquela terra, todo mundo queria entrar naquela arca, mas Deus não permitiu, porque não confiaram, não acreditaram na palavra de Noé. Só quem entrou na arca foi Noé e a família dele, e um casal de cada animal. Aleluia. Quando Noé e a família, os animais entraram na arca, Deus fechou as portas da arca, e ninguém podia entrar, ninguém podia mais sair. Aleluia. E as pessoas ficavam se jogando em cima da arca, querendo entrar, mas não conseguiam. Morreram todos afogados, aleluia, porque não confiaram em Deus, porque não acreditaram na palavra de um profeta, de um homem de Deus. Aleluia. Acabaram crescendo e morrendo. Aleluia. Eu quero te dizer, quem confia no Senhor, aleluia, quem confia no Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito forte, aleluia. Quem confia no Senhor, irmãos, não tem medo, aleluia, de falar. Quem confia no Senhor sempre está ali disposto a fazer a obra de Deus, assim como Abraão fez, assim como Abraão ia sacrificar o seu filho, que Deus depois não permitiu mais. Assim como Abraão ia sacrificar o seu filho, ele confiou em Deus, ele foi, aleluia. Mas Deus deu a vitória para ele. Era o filho da promessa. Aleluia. Era o filho da promessa deles, que Deus prometeu para eles. Além de ser o filho da promessa, Deus queria ele como sacrifício. Mas Abraão, ele confiou em Deus. Ele
levou o filho dele. E Deus deu a vitória para ele. Aleluia. Deus livrou o filho dele do sacrifício. Aleluia. Eu quero te dizer que se você confiar verdadeiramente no Senhor, Ele vai agir sobre a tua vida. Ele vai agir sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Mas se você confiar de verdade no fundo do teu coração, aleluia. Louvado seja Deus. Não pedindo para Deus já desconfiando. Aleluia. Muitas das vezes nós já pedimos para Deus, mas já desconfiando que não ia acontecer. Temos que pedir e confiar. Aleluia. E esperar também. Aleluia. Porque a gente pede para Deus, mas é no tempo dele que Ele vai mandar. Eu peço para Deus, mas Ele vai mandar no tempo dele. Aleluia. É no tempo dele, não adianta. Aleluia. E se a gente insistir, aí que vai demorar mesmo. Se a gente insistir, continuar insistindo, aí que demora mesmo. Aleluia. Aí que demora a vir a sua vitória. Aleluia. O seu milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você confiar de verdade, de coração no Senhor, Ele vai te curar. Aleluia. Quem precisa de cura, se confiar verdadeiramente em Deus, no fundo do teu coração, Ele vai vir com a cura sobre a tua vida. Aleluia. Ele vai vir com um milagre sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, mas tem que confiar. Aleluia. Tem que acreditar. Aleluia. No fundo do coração. Aleluia. Acreditar. Não pedir hoje e amanhã reclamar. Aleluia. A gente pede hoje, aí quando chega amanhã não chega, a gente vai reclamar. Ai Deus, por que não chegou ainda? Aleluia. Porque não está no tempo. Porque ainda não chegou o tempo. Aleluia. É o tempo de Deus. O tempo de Deus na minha vida e na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então confia nele. Aleluia. Acredita nele. Se você precisa de um milagre na tua vida sentimental, no teu casamento, aleluia. Confia nele. Coloca nas mãos dele. Coloca nas mãos de Deus e vai orar. Aleluia. Se ajoelha e clama a Deus. Só você e Ele. Aleluia. Que Ele vai operar o milagre sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Na vida do teu filho. Aleluia. Se precisa de milagre na vida do teu filho, peça para Deus. E confie. Aleluia. Assim como diz. Aleluia. Essa é a confiança que temos em Deus. Aleluia. Se pedirmos alguma coisa para Ele, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Ele nos ouve. Aleluia. É de acordo com a vontade dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim como eu falei, é no tempo dele. É de acordo com a vontade dele sobre a minha e sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então, coloca nas mãos de Deus. Aleluia. A sua situação, coloca nas mãos de Deus. Aleluia. A sua causa, coloca nas mãos de Deus. Aleluia. Confia nele. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Porque os que confiam no Senhor, aleluia, aleluia, é mais que vencedor na presença dele. Em nome do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, pastor, pastora. Em nome do Senhor Jesus, estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu creio que nem que seja uma pessoa Deus alcançou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem recebeu a palavra? Glória a Deus. Quem vai sair daqui edificado? Quem vai sair daqui saltitando de alegria? Porque, irmãos, nessa noite o Senhor Ele falou comigo e com você. Amém? Nós vamos estar já terminando o culto, mas antes de terminar, eu queria estar dando a oportunidade para a irmã Dalena, que quer contar um testemunho. Amém? Pode vir aqui à frente. Saúde aos irmãos com a paz, Senhor.
porque os nódulos estavam muito grandes e vocês sabem que era câncer, né? Maligno. Então, meus irmãos, foi 2019, né? Me cirurgia. Estou agradecendo a Deus que também disseram que eu ia ficar sem voz, né? Ou então eu ia ficar com um problema facial. Eu não fiquei, para a honra e a glória de Deus. Não fiquei com nenhum desses problemas, para a glória de Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus de todo o meu coração, porque essa igreja é uma bênção de Deus, viu? Eu creio que foi Deus mesmo que enviou vocês para cá, os pastores, os missionários, cada um de nós, porque mesmo em frente à minha casa, no momento mais difícil da minha vida, que eu estava passando, essa igreja abriu. Jesus mandou os pastores ir para cá, e eu me refugiei muito aqui, irmãos, é sério mesmo. É uma bênção de Deus. Eu não gosto de perder o de forma alguma. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu peguei dirigir na primeira igreja. Há muitos anos, né? Eu dirigia moto, desde quando eu faleci do marido, dirigia moto, grávida do meu filho, eu dirigia, né? Mas aí, quando ele faleceu, eu fiquei para sem andar. Aí, depois que eu aceitei Jesus, que já está com mais de 20 anos, eu parei total, né? Eu estou usando saia, não vou usar short nem nada, eu também não vou mais dirigir moto, não. Aí, irmãos, aí desisti. Aí, quando foi agora, eu comecei a andar na pista da minha irmã, né? Eu disse, sabe uma coisa, eu vou voltar a dirigir. Aí, irmãos, tudo bem. Eu comecei a aprender no capim, minha irmã começou a me ensinar, assim, isso eu já sabia, né? Só faltavam os treinos, para a glória de Deus. Aí, irmãos, já bem sabendo, né? Glória a Deus, com medo ou não, mas enfrentando, né? Porque o medo é uma coisa muito ruim mesmo, que não permite a gente conseguir o que a gente quer. O medo é terrível. Então, eu agradeço a Jesus, porque eu disse, eu vou conseguir. Aí, um dia, irmãos, eu mandei até lavar a piscina da minha irmã, e para começar uma bicicleta, é mais difícil ainda. E você dirigir é velho, é mais difícil, né? Uma coisa nova, tem muita diferença. Então,